Olá, tudo bem? O seu nível de açúcar no sangue está bom ou está acima do normal? Hoje vou falar sobre os 7 sinais de alerta de que você pode ter diabetes. E por que é importante você entender mais sobre esse tipo de doença? Simplesmente porque a cada 10 segundos alguém morre no mundo por complicações relacionadas ao diabetes. O diabetes mata 3,5 milhões de pessoas no planeta a cada ano, e a previsão é que isso possa aumentar 25% na próxima década. Então fique ligado. Vou dividir este vídeo em 2 partes. A primeira parte é sobre os 10 primeiros sinais e sintomas do diabetes, aqueles que você pode ver ou sentir que algo está errado, os sinais de alerta. E a segunda parte, que considero a mais importante, vou falar sobre prevenção, algumas medidas que podem fazer diminuir o risco de ficar diabético, quais os hábitos que deve fazer e os alimentos que deve consumir para evitar essa doença. Mas antes curta o vídeo, pois quanto mais gente curte o vídeo, mais o YouTube distribui para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais e precisam ter essas informações, e também compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Quais são os 7 sinais de alerta que você deve observar de que sua glicose no sangue pode estar acima do normal? 7º sintoma: urinar demais. Pessoas com diabetes descompensada fazem xixi. Pode encher o vaso sanitário de formigas. Isso porque o doce na sua urina é o açúcar que seu rim está liberando. Seu corpo simplesmente não consegue processar o açúcar adequadamente e o libera na urina. E fazer xixi com açúcar vai desidratar a pessoa, porque a glicose puxa a água consigo, causando diurese osmótica. É por isso que os diabéticos também sentem sede exagerada. A boca está seca, a garganta está seca, porque ele está urinando com açúcar e está desidratando. Fazer xixi demais e beber muita água são sintomas clássicos de diabetes dos quais você deve estar atento. 6º sintoma: fadiga e cansaço. Não é aquele cansaço de quando você dorme mal. Muito pelo contrário. Às vezes você está dormindo bem e sente aquele cansaço excessivo o tempo todo. Pode ser um sintoma de diabetes. De acordo com a American Diabetes Society, mais de 60% das pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com diabetes tipo 2 apresentam cansaço exagerado. É simplesmente o 2º sintoma mais comum de diabetes. Isso tem a ver com a relativa falta de açúcar nas células e o excesso de açúcar no sangue. Ou seja, o açúcar não entra corretamente nas células e as células ficam sem energia, causando cansaço e fadiga. 5º sinal: mudanças na pele. Preste atenção na sua pele. Há 2 alterações principais que você deve observar. A primeira é chamada de acantose nigricans. São manchas escuras na pele que se formam principalmente nas dobras do pescoço, axilas ou virilha, que podem ser macias e aveludadas. Dê uma olhada em seu pescoço ou sob as axilas. A pele está mais escura que o normal? Você usa esponja, pomada, não clareia. Não é sujeira. É um sinal de resistência à insulina. A acantose nigricans me diz que você tem grandes chances de ter diabetes ou de ter diabetes no futuro. Por que isso acontece? Como eu disse, muitas vezes com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, seu corpo pode produzir muita insulina. E esse excesso de insulina faz com que as células normais da pele se dividam mais rapidamente. Para quem tem pele mais escura, essas novas células possuem mais melanina. E é esse aumento de melanina que produz as manchas na pele. E a segunda mudança às quais você deve prestar atenção são essas lesões semelhantes a verrugas. Onde eles aparecem? No pescoço, embaixo do braço, na virilha, onde aparecem aquelas manchas mais escuras na pele. Também tem a ver com resistência à insulina. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, controlar bem a glicose evita o aparecimento desses pólipos. 4º sintoma: tingimento e queimação. Você sabia que diabetes e pré-diabetes são as causas número 1 de queimação nos pés? Sim, a glicose alta ataca os nervos, causa neuropatia diabética. E quase metade dos diabéticos sofre de neuropatia diabética. A dormência começa nos pés e geralmente mostra um padrão de bota, onde a dormência sobe dos dedos dos pés até as pernas. E uma coisa interessante é que quando a dormência atinge o meio da panturrilha é onde os dedos e as mãos se envolvem. Se você tem esses pés quentes e formigantes e é diabético. E preste atenção, se o nível elevado de glicose danifica um nervo, também compromete a visão e os rins. E se você for homem, esse dano nervoso pode levar à impotência. Eu sei que o calor nos pés, a dormência são incômodos e dolorosos, mas isso pode ser um sinal de alerta de que seu corpo está sofrendo.
Terceiro sintoma: infecções e inflamações frequentes. Quando a glicemia não está bem controlada, pode afetar o sistema imunológico, a defesa do seu corpo, aumentando o risco de infecções e inflamações. Aquela pessoa que nunca teve nada, mas começa a adoecer. Ele está com pneumonia, infecção urinária, doenças de pele como furúnculos e foliculite, candidíase na boca, nos órgãos genitais. Tem alguma coisa errada. E pode ser diabetes. Do que os fungos gostam? De açúcar. E serão encontrados em áreas quentes e úmidas, como boca, genitais, axilas e virilha. Geralmente coçam, mas podem causar dor e queimação local. Outro tipo de infecção comum em diabéticos é a gengivite. Porque o nível elevado de glicose no sangue também pode fazer com que a glicose na saliva fique alta, aumentando o crescimento de bactérias. E essas bactérias podem causar não apenas gengivite, mas também periodontite, que é uma inflamação das gengivas e dos ossos que sustentam os dentes. Se não for tratada, pode fazer com que os dentes fiquem soltos e até caiam. O diabetes é um importante fator de risco para periodontite. É cerca de 3 vezes mais comum em pessoas com diabetes. Então, se você está pegando muitas infecções, principalmente na boca, pode ser diabetes. Segundo sintoma: visão turva. Você não consegue enxergar bem? Você está vendo embaçado? Pode ser diabetes. Novamente, se você tiver níveis elevados de açúcar no sangue, isso também aumentará o açúcar dentro do olho. E como eu falei antes, quando tem açúcar, faz com que a água seja puxada para lá. Então o cristalino do olho incha e muda de forma. Quando isso acontece, a imagem fica desfocada. É por isso que os diabéticos às vezes podem ter visão turva. Manter o açúcar no sangue sob controle ajuda a manter os olhos saudáveis. Abrindo aqui um parêntese, o diabetes é uma das principais causas de cegueira em adultos no mundo, aumentando o risco de retinopatia diabética, catarata e glaucoma. Primeiro sintoma: fome exagerada e mesmo assim está emagrecendo? O diabetes pode deixar você ainda mais faminto do que o normal, especificamente por alimentos doces e açucarados, o que chamamos de hiperfagia diabética. A pessoa sente fome o tempo todo. Isso porque o corpo sente que está ficando sem energia, aumentando a fome, na tentativa de repor essa energia. Há também alterações hormonais na regulação do apetite, especialmente porque a insulina elevada interfere com o hormônio leptina, que ajuda a regular a sensação de saciedade. Com leptina baixa, a pessoa continua sentindo fome mesmo depois de comer. E até comer uma pessoa pode perder peso. Isso ocorre porque a glicose não está sendo utilizada e pode ser excretada pela urina. E como o corpo não consegue utilizar a glicose certa, ele tenta encontrar outras fontes de energia, destruindo os músculos. A pessoa perde peso e massa muscular juntos. Você respira aliviado. Eu não sou diabético. Calma, você ainda pode ser diabético ou pré-diabético. Porque o diabetes é uma doença silenciosa. Muitas vezes não apresenta sintomas. 1 em cada 3 pessoas com diabetes no mundo não sabe que tem a doença. Cerca de 10% da população adulta mundial tem diabetes. É muito. E esses números continuam crescendo. Em 1980 havia 108 milhões de diabéticos no mundo. Hoje são mais de 537 milhões. E por que a população de diabéticos está aumentando tanto? Existe um fator principal: a obesidade. A população engordou e muito nesses anos. Principalmente por causa da nossa mudança na alimentação, comemos muito mais do que antes e os alimentos são cada vez mais ultraprocessados, pobres em fibras e ricos em calorias, corantes e aromatizantes. E a obesidade causa diabetes. A obesidade, especialmente a obesidade central, acúmulo de gordura na barriga, aumenta muito o risco de desenvolver diabetes. Como descobrir se você é diabético ou pré-diabético? Através de exames de sangue. O primeiro e mais comum é testar a glicemia em jejum. O normal está abaixo de 100 mg por decilitro. É claro que um exame simplesmente não diz se você é diabético ou não. Você teria que confirmar com um novo exame e ver os outros índices também. E agora vou te dar as 10 dicas para evitar que você fique diabético. Dica 10. Durma bem. Para um diabético, dormir bem é tão importante quanto o que você come. Durma entre 7 a 9 horas todos os dias. Dormir mal aumenta o cortisol, o que piora a glicemia, dá mais fome, principalmente de junk food e doces, aumenta a resistência à insulina, piora a HB glicada. Tudo que você não quer que aconteça. Dica 9. Beba bastante líquido, principalmente água ou chá sem açúcar. Além de prevenir a desidratação, ajuda os rins a eliminar o excesso de açúcar pela urina. 8ª dica: coma mais fibras.
As fibras retardam a absorção dos carboidratos, evitando picos de açúcar no sangue. Dica 7. Melhore sua flora intestinal, principalmente comendo alimentos fermentados que contenham probióticos como iogurte, kefir, chucrute e quinte. Eles ajudam a melhorar os níveis de glicose e a reduzir a inflamação e a resistência à insulina. Dica 6. Fique de olho nos seus níveis de açúcar no sangue. É muito importante que você monitore seus níveis de glicose para ajudá-lo a administrar melhor e saber como seu corpo reage a determinados alimentos. Dica 5. Coma mais alimentos que contenham magnésio e cromo. A deficiência de magnésio tem sido associada à resistência à insulina. Quais alimentos são ricos em magnésio? Folhas verdes escuras como espinafre e couve, sementes de abóbora, sementes de girassol, batata doce, amêndoas, castanha de caju, grãos integrais, lentilhas, feijões e abacates. E o cromo? O cromo está envolvido no metabolismo de carboidratos e gorduras. Pode potencializar a ação da insulina, ajudando a regular o açúcar no sangue. Quais alimentos são ricos em cromo? Novamente, grãos integrais, frutas como maçã e banana, brócolis, alface, batata e feijão, nozes, peito de peru e carnes. Dica 4. Reduza o estresse em sua vida. O estresse piora o açúcar no sangue, porque aumentam o cortisol e a adrenalina, reduzindo a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas, além de piorar a resistência à insulina. Terceira dica: exercício. Nossos músculos são responsáveis pela maior parte da captação de glicose após uma refeição. E sabemos que o exercício reduz o açúcar no sangue e torna o corpo mais sensível à insulina. O aumento da sensibilidade à insulina significa que suas células podem usar o açúcar no sangue com mais eficiência. Faça o mesmo exercício aeróbico, então ande de bicicleta, caminhe, nade e corra. Mas também levantar pesos para fortalecer os músculos e também os ossos. Dica 2. Reduza carboidratos refinados em sua dieta. Então a farinha branca, macarrão, pão, arroz branco tem que ser bastante reduzida e o açúcar tem que ser cortado. Se você é diabético, nenhum açúcar é bom. Evite também mel, evite chocolate ao leite, evite biscoitos, tente reduzir tudo que não seja integral. Mas não corte carboidratos que são bons para você, como frutas e vegetais. Você pode reduzir um pouco, mas não corte porque esse tipo de alimento tem muita nutrição e vai te proteger no longo prazo. E qual é a dica mais importante para os diabéticos? Minha dica número 1. Perca peso. Esta é a dica mais importante. A obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Pessoas muito obesas têm 10 vezes mais risco de desenvolver a doença. E por outro lado, perder peso pode até reverter o diabetes. A maioria dos diabéticos obesos submetidos à cirurgia bariátrica não toma medicamentos para diabetes. Dentro de 2 anos após a cirurgia, até 85% dos pacientes ficam sem medicação para o diabetes. Ao estabelecer uma meta, medir seu progresso e ajustar a meta ao longo do tempo, você também pode prevenir o diabetes se tiver tendência ou for pré-diabético e ainda, se for diabético, tentar controlar bem a glicemia evitando suas complicações. E quem sabe até reverter. Você gostou do vídeo? Lembre-se de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!